Então tá ótimo, professor, porque o mais importante é a gente trazer de alguma forma aí essa, essa sua contribuição, essa sua narrativa aí da pedagogia de esporte, né? Uma pena que tem muita gente, professor, no cenário do tênis, É, infelizmente conhece assim os preceitos, mas também não conhece as pessoas, né? Não conhece é, as pessoas que contribuem aí na formação da corrente pedagógica do esporte no Brasil. Então, uma pena que a gente não consiga aí ter a sua imagem. Mas, professor, eu vou fazer uma pequena introdução merecida. sem Aqui nós estamos com problema. 3 minutos de live, nesse formato diferente aí, pessoal, mas a gente vai se adaptando. Que é o seguinte, professor, sabe que hoje o dia inteiro eu fui recebendo mensagem dos alunos do IASP, Ah, que legal. Luiz Otávio, Kátia, Diego Speed, Michel Sangion, uma infinidade de Boas pessoas, e lembranças, boas lembranças. ótimas lembranças, professora Simone, né? Tanta gente boa ali que saiu de IASP e lembra com muito carinho, né, desse momento de formação aí, nos anos ali da, da, da faculdade do Colégio Adventista, né? Então foi algo muito legal relembrar essa passagem. Mas bom, professor, voltando um pouquinho agora sim na sua apresentação, tirando um pouco da nostalgia, que é difícil, mas para quem não conhece o professor Alcides, é difícil apresentar ele. Se a gente for ficar fazendo a apresentação, dá para ficar a live inteira, né? É complicado. Mas basicamente, o professor Alcides aí, doutor Alcides Scaglia, né? Que é docente aí do curso de Ciência do Esporte da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, no campus de Limeira, e também hoje orienta, né, os projetos de mestrado e doutorado também na FEF Unicamp, né, Campinas. É isso, né, professor? Não Isso, escapou, né? Denis. Não, não. Maravilha. Então, bom, acho que de maneira bem sucinta aí, dá para a gente começar a fazer alguns apontamentos, algumas aproximações aí com o professor. Bom, só para poder fazer uma outra ponte, professor, eu lembro que no ano de 2006, logo quando eu entrei na faculdade, eu conversei com você a respeito de um aluno seu, eu nem sabia disso, né? Que ele tinha acabado de vencer, ganhar o prêmio Vitor Civita, Vitor, né? Enfim, Sim, sim, da Vitor cultura, Civita, da editora Abril, certo? editora Abril, que era apresentado na TV Cultura, né? Na Isso. época. E era um projeto muito interessante, que era enfim, né, uma relação de pedagogia por projetos, né, buscando ali fazer relações com jogos populares, mas especificamente esse professor, que se não me engano era de Caraguá, ele Isso. estava aproveitando o ambiente da praia, a condição regional ali, espacial, para poder fazer um projeto com um papagaio, com pipa, né? E acabou ali vencendo esse prêmio de melhor professor de educação física escolar do Brasil, né? E eu acho que esse é um bom recorte, né? Um recorte reducionista, mas é um recorte interessante para dizer quem é o professor Alcides, né? O professor Alcides é um precursor, aí, é um formador de líderes aí, de pessoas que fazem grande diferença nas suas áreas dentro da educação física, e eu estou aqui para reforçar esses meus dizeres aí do ponto de vista do tênis, né? Então, professor, fica aí o meu eterno agradecimento. Eu sou um saudosista nato aí de todo o período que a gente pôde estar junto aí aprendendo e trocando conhecimento, e eu só posso realmente dizer que é uma honra estar com o senhor aqui, depois de quase 10 anos, né, de ASP, de graduação, de grupo de estudo. É um grande presente, realmente, para mim e para todos os professores. Maravilha. Denis,
Denis, Sim, eu que agradeço, é muito, muito bom, né? Foi um período interessante lá no IASP, né? Acho que de 2002 até 2009, 10, quando eu saio do IASP e vou para a Unicamp, né? E concomitantemente a esse período no IASP, eu dava aula em Caraguatatuba, né? Então eu lembro, segunda e terça no IASP, quarta, quinta e sexta eu descia para o litoral, né? Fiz isso durante 9, 10 anos, né? As pessoas às vezes não percebem o quanto o tempo passa e o quanto que o trabalho não é simples, né? Foram muitos anos de viagem, mas foram muito gratificantes exatamente para encontrar pessoas que conseguem ainda hoje desenvolver trabalhos interessantes na área da educação física, né? Como você bem frisou, o Zé Carlos, que ganhou o prêmio, né? E outros alunos que estão lá, que não necessariamente o prêmio, mas estão conseguindo pensar diferente a educação física escolar e a pedagogia do esporte, né? Eu acho que quando faz 30 anos que eu milito na área da educação física e da pedagogia do esporte, e ainda temos muita coisa para fazer. Mas o bom é que em todos os lugares que nós passamos, nós encontramos bons alunos, como você, como todos esses outros alunos que você citou e lembrou muito bem, que hoje estão cada um no seu lugar fazendo a diferença e contribuindo para a mudança tão urgente e necessária da nossa área, quer seja na educação física escolar, quer seja na pedagogia do esporte. E estamos aqui hoje para tentar conversar um pouco sobre essa tua modalidade que eu acho incrível, que é o tênis. maravilha, professor. Muito bem, então vamos a ela, né? Vamos a essa relação aí da pedagogia do esporte e o jogo de tênis. Professor, então, tem bastante, eu tentei de uma maneira criar um roteiro de conversa, de discussão, mas eu sei que isso pode facilmente ser alterado, né, por conta do rumo da conversa. Mas eu acho que, para iniciar, seria interessante, né, eu acho bem difícil fazer essa distinção entre pedagogia de esporte, jogo, ambiente de aprendizagem, né? Parece uma baita de uma salada, né? Mas para quem está mais inteirado aí dentro da conversa, e eu venho acompanhando aí, acho que desde sempre, os seus escritos na Universidade do Futebol, ou o mesmo material recente do Lapcast, ou do Lep mesmo, a gente vê que isso está tudo muito, muito embrenhado, né? Professor, eu não sei se é uma tarefa hercúlea, mas o que eu pedi nesse primeiro momento? Será que a gente pode conceituar ou dizer, né? Para que o jogo serve? Por que ensinar através do jogo? Você que é um grande especialista aí nessa demanda, nessa seara. Veja, Denis, a sua pergunta é muito interessante. E você está me escutando bem? Sim. Vendo, não, né? Ninguém está me vendo. Eu não estou te vendo, professor. Eu acho... não sei, porque com o Hudson era o seguinte... tinham pessoas que viam ele, não me viam, mas o áudio sempre estava funcionando. É um pouco diferente, é um pouco difícil de dizer. Mas quem quiser comentar, parece que não estão te vendo, professor. Tá, ok. Então, veja, vamos tentar resumir isso, porque, como você disse, a gente pode ficar horas e horas discutindo essa temática. Então, pense o seguinte, né? Nós temos que, primeiro, entender que, quando nós falamos de jogo e dessa relação com o esporte, é preciso entender que nós estamos falando a partir de um outro paradigma. E um paradigma que conceitua, Denis, diferente essas palavras. Porque para nós, o jogo não existe em si, né? O jogo vai existir nas suas manifestações. Logo, o esporte é uma manifestação de jogo. E a brincadeira é uma manifestação de jogo, para ficar em duas manifestações, né? Então, quando a gente parte desse pressuposto, nós entendemos que, se o esporte é um jogo,
e mudamos de paradigma, mudamos de ponto de vista, então só há um caminho para se ensinar o esporte, que é jogando. Então eu ensino o esporte jogando. Por quê? Porque o esporte é um jogo. O esporte, entendido enquanto jogo, amplia em muito as minhas possibilidades pedagógicas e amplia em muito a possibilidade de entender como que se organiza a sua lógica. Esse é o nosso grande desafio. Por isso que algumas pessoas têm dificuldade de entender quando nós criticamos muitas vezes um método mais analítico, um método mais pautado na preocupação e na exacerbação técnica. Porque quando essas pessoas assim enxergam o tênis ou qualquer modalidade esportiva, você percebe muito claramente que eles não estão olhando o tênis, o basquete, o futebol, o vôlei, apenas como um jogo, mas estão olhando esses esportes pelos seus movimentos. Então, quando nós propomos um olhar diferente, a gente precisa mudar o método. E quando eu falo nós, eu não estou falando eu ou o meu grupo. Eu estou falando um grupo muito grande de pessoas que você, comigo, na faculdade, estudou. E outros alunos já estudaram com outros professores. Que é exatamente a possibilidade de entender o que nós chamamos, e tentamos reunir, Denis, nas novas tendências em pedagogia do esporte. Isso não quer dizer que quando a gente fala de uma abordagem tradicional, a gente não está falando de pedagogia do esporte. Nós estamos. A abordagem tradicional, o seu método analítico, ele é pedagogia do esporte. Mas, basicamente, lá em meados do século passado, já se começou a pensar o ensino e o treinamento do esporte à luz de um outro paradigma. Logo, começaram a surgir inúmeras propostas, de inúmeros autores, e que permite aí você reunir todos esses autores no que você estudou comigo, que a gente chamava de novas tendências em pedagogia do esporte. E a principal característica dessa nova tendência é exatamente romper com o ensino tradicional, né? E quando a gente fala do ensino tradicional, nós não estamos falando apenas do ensino que é pautado na técnica. Nós estamos falando de um ensino que é autoritário, né? Um ensino que é apenas direcional do sentido do professor para o aluno, o professor, o treinador é o centro do processo, ele é a autoridade máxima, ele é inquestionável, ele domina todo o conteúdo e ele precisa, então, transmitir esse conteúdo para os seus alunos. Logo, os alunos são simplesmente receptores passivos de todo esse conhecimento acumulado pelo professor. Então, todas essas características e mais algumas outras entram dentro do que se chama abordagem tradicional, que não pode se resumir simplesmente a uma metodologia tecnicista. Não é isso, né? A abordagem tradicional é muito mais do que isso. Porque aí, Denis, do outro lado, nas novas tendências, você vai sair dessa centração, dessa centralidade no treinador e passa a centralidade ou no aluno ou na situação. Eu já vou explicar essa diferença, né? Mas as novas tendências procuram, então, mais se preocupar com a lógica do jogo do que necessariamente com os movimentos padrões do jogo. E aí surgiu o primeiro grande problema, Denis. Porque nas visões reducionistas e nas leituras rasas dessas propostas, se achou basicamente que a diferença seria o seguinte: a abordagem tradicional é centrada na técnica e só se preocupa com a técnica. A abordagem das novas, ou as abordagens que estão debaixo do guarda-chuva das novas tendências, só se preocupa com a tática. E aí, de novo, virou uma discussão binária, né? De um lado, se eu me preocupo com a técnica, eu sou tecnicista. Para que eu não me preocupe com a técnica, eu viro alguém que me preocupa com a tática e nego a técnica, né? E isso foi o primeiro grande equívoco, e é um grande equívoco na maioria das pessoas que começam a querer entender como romper com a abordagem tradicional. Ou seja, seguir as novas tendências não se resume a negar a técnica, mesmo porque no esporte não se pode negar a técnica. A técnica faz parte
do esporte? A técnica é um movimento que responde à lógica específica desse esporte. Agora, veja o ponto a ser levantado. Se essas novas tendências se preocupam com a lógica interna do jogo, com a lógica interna de cada uma das modalidades para se estabelecer esse novo conceito de técnica, quando você tem uma metodologia que não é uma metodologia que olha o esporte para os seus padrões de movimento, você não leva mais em consideração essa técnica como um padrão motor específico e necessário, mas sim com um movimento que vai ganhando estabilidade à medida em que essa lógica do jogo começa a ficar mais clara para quem? Para o aluno, para o jogador, para quem realmente tem que ficar claro. E não necessariamente para o treinador, né? Logo, é o aluno, é o jogador, é aquele que está lá desempenhando o jogo que precisa entender qual o sentido e o significado desses movimentos para ele quando ele se coloca em jogo. Então, nós estamos falando exatamente de mudar de ponto de vista. Então, eu olho para a técnica e não necessariamente, e talvez o grande problema seja continuar usando essas palavrinhas, técnica e tática, né? Eu tenho uma tendência a tentar acabar com essas palavras, né? E a gente olhar para situações, eu gosto de pensar mais nas competências essenciais, mas essa é uma discussão mais para frente, mas não ficar preso necessariamente a essas duas palavras, e sim no entendimento da lógica do jogo, e principalmente nas relações que se constroem à medida em que o jogador tem que jogar o jogo. E aí, quando a gente fala de relações, nos esportes coletivos, essas relações se amplificam. Nos esportes individuais, são outras relações, mas a relação do indivíduo com ele mesmo nos esportes individuais é precisa ser muito, vamos dizer assim, cuidada por esse professor, né? Porque esse indivíduo que pensa o jogo é um ser humano, né? Não é simplesmente uma máquina que reproduz movimento, não é simplesmente uma máquina que executa os padrões de movimento copiando aquilo que o treinador assim o manda, como se todos executassem o mesmo padrão motor técnico e deveriam aprender isso desde cedo, ao invés de aprender o jogo desde cedo. Aprender a entender e ler o jogo. Esse é o grande desafio, né? O professor que queira pensar à luz das novas tendências deveria começar a se preocupar em modificar a sua metodologia, em modificar, na verdade, toda a sua didática para conseguir fazer com que os jogadores pensem esse jogo. E aí, dentro das novas tendências, e aí eu encerro, dentro das novas tendências, existem várias abordagens. Não existe apenas um caminho, né? Existem vários caminhos, existem várias propostas, existem várias abordagens. E hoje nós estamos chamando essas abordagens, muitas vezes, de modelos de ensino. Existem vários modelos. Alguns modelos, Denis, priorizam ou valorizam o ensino do esporte a partir do jogo. E aí, você encontra um outro guarda-chuva debaixo desse guarda-chuva das novas tendências, que é um guarda-chuva que nós temos chamado, nós, que eu digo a literatura internacional, tem chamado de game-based approach, ou seja, as abordagens que se baseiam no jogo. E essas abordagens que utilizam, que são centradas no jogo, elas têm diferentes matrizes teóricas. Só para que a gente perceba que essa é uma discussão não simples, que é uma discussão que tem uma profundidade, uma densidade, que vai, à medida em que você vai se aprofundando e estudando, percebendo nuances de diferença entre, por exemplo, uma matriz teórica epistemológica que se sustenta no cognitivismo, uma que se sustenta na perspectiva ecológica, mostrando que, por exemplo, talvez uma perspectiva mais cognitiva vai falar de uma proposta que é centrada no jogador, na criança, no aluno. Uma proposta mais pautada por uma epistemologia ecológica vai falar que não necessariamente o aluno é o centro da questão, mas sim, talvez, a situação problema.
ou a relação entre a tarefa, o ambiente e o jogador, né? E aí você tem algumas divergências entre elas, só porque eu havia comentado que eu ia falar a diferença entre ser uma abordagem tradicional centrada no professor e as novas tendências ser centrada ou no jogador ou nas relações que se estabelece dentro do jogo. Não sei se começou a ficar claro um pouco mais essa discussão. E isso é importante, Denis, por quê? Porque eu estou aqui falando como um pedagogo do esporte e não como um professor de tênis. Enquanto um pedagogo de esporte que estuda essa epistemologia, que estuda didática e a partir do estudo da didática consegue compreender como que é todo esse processo de ensino que culmina numa metodologia, nós podemos falar sobre diferentes modalidades, sobre a base do processo metodológico de diferentes modalidades. Quer seja futebol, quer seja tênis, quer seja modalidade individual, quer seja modalidade coletiva. Agora, quando a gente pega essas ideias e vai para o campo da aplicação, né, aí, obviamente, nós precisamos mais escutar vocês, os treinadores das modalidades específicas, do que necessariamente a gente achar que tem alguma autoridade para meter o bedelho no treino de vocês, né? Isso precisa ficar muito claro, para não parecer que, quando você estuda pedagogia do esporte, você domina qualquer coisa. Não é bem assim. Calma lá, né? Nós não podemos negar a especificidade da questão. Perfeito, professor. Ótima introdução, já levantando vários pontos. Eu coloquei pelo menos 3 pontos aí em cima dessa sua primeira fala. Eu lembro que o primeiro grupo de estudo que eu participei foi um grupo de estudo no IASP, acho que foi em 2006, que a gente estudava os ritmos no futebol, e logo depois a gente partiu para uma linha de estudo baseada na psicologia da aprendizagem, né? Estudo no Bronfenbrenner, né? Que você comentou agora, em teorias econômicas e tudo mais, enfim, mais à frente tenho algumas questões nesse sentido, porque o tênis, ele realmente se vale bastante de uma linha pedagógica de esporte, quando os treinadores ou as instituições fazem isso, mas definindo uma linha muito mais cognitivista, né? Não sei, a gente pode falar de Galahu, professor Rui Krebs, né? Gotani, né? Que foi muito... Gotani e Rui Krebs, muito forte antes da USP, dos anos 90, 80, enfim. Enfim, esse leque das abordagens, das teorias ecológicas fica um pouco de lado aí. Eu não sei, sabe que nos últimos anos, até alguns professores como o Juan Pablo Greco, começaram a fazer incursões no tênis, trazendo um pouco essa ideia de escola da bola, né, e tudo mais. Mas, enfim, são coisas mais no momento futuro para discutir. Professor, eu fiquei encantado hoje era 7 da manhã, eu estava lendo uma coluna sobre 2007, na Universidade do Futebol, que você trouxe o escritor Luiz Fernando Veríssimo, com as crônicas Futebol de Rua, e são várias, são pelo menos 4 ou 5, que é um deleite, é um prazer escutar aquilo para realmente aprender pedagogia do esporte, entender pedagogia da rua, né? Eu sou de uma geração que ainda viveu um pouco mais, né, essa questão dos jogos de rua, os jogos populares e infantis, mas é algo formidável. Uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, professor. Como é que a gente estrutura o ambiente do jogo para que esse ambiente de jogo possa ser capaz de gerar aprendizagem significativa? Ótimo. Denis, veja, vamos organizar essa resposta, porque essa resposta não é uma resposta simples, né? A gente precisa começar a entender, e eu vou fazer um link com aquilo que eu estava falando, para dar coerência e ter uma coerência, para que a minha fala tenha uma coerência melhor. Veja o seguinte: dentre várias propostas, eu disse que existe as game-based approach, ou seja, as abordagens que se pautam no jogo. Dentre elas, existem inúmeros autores. E desses inúmeros autores,
diferentes matrizes teóricas. Nós, especificamente o meu grupo, né, que começa lá, né, com essas preocupações com a abordagem ecológica em 2006, você bem lembra, né, que foi quando o Hiller começou, né, a ter contato, e nós dois começamos a se aprofundar um pouco mais, né, porque a gente tem que lembrar uma coisa, né, nós estamos falando de 2006, era um momento que tinha internet, mas não tinha base de dados, não era tão fácil você saber o que todo mundo estava produzindo lá. Né? Na verdade, as bases de dados começam de 2006, 2007 para frente. Né? Então, foi muito interessante quando nós tivemos o primeiro contato com as leituras da abordagem ecológica, que foi por meio do Rui Krebs, né? Quando o Rui Krebs foi na minha banca, o saudoso Rui Krebs, né? É uma perda, acho que o Rui Krebs morreu já faz uns 7 anos, e o professor Rui Krebs foi na minha banca de doutorado em 2003, e ele fala e começa a mostrar o quanto tudo aquilo que eu estava falando no meu doutorado se aproximava daquilo que eles estavam estudando no momento, que eles denominavam aí de abordagem ecológica, né? Que eles chamavam de uma ecologia do conhecimento, do pensamento, que faz com que o Galahu, o autor que você cita, muda a sua forma de pensar o desenvolvimento motor. Né? Eu, que sou da geração que tem curso de datilografia, nós estudávamos o Galahu e entendíamos o Galahu a partir de uma explicação e de um desenho que era uma pirâmide. Né? Em 2000, quando o Rui Krebs está lá com o Galahu, eles, por conta da abordagem ecológica, começam a rever a sua forma de entender o desenvolvimento, né? Passam a rever os conceitos da aprendizagem motora, e tanto é que a partir de 2000 ele não explica mais o desenvolvimento motor pela pirâmide, sim pela ampulheta, que foi exatamente como você estudou o Galahu, mostrando que o meio ambiente, a cultura, tem uma influência muito maior do que o modelo anterior proposto por ele. Então, quando a gente começa a ter contato com isso e começa a entender, né, que o que a gente já estava pensando se aproximava disso, gerou a possibilidade da gente encontrar mais força, fortalecer mais as ideias e começar a fazer pesquisa, né, e começar a desenvolver pesquisas com base nessas perspectivas. Tudo isso vai sendo desenrolado, sendo aplicado, quer seja nas aulas da faculdade, quer seja nos projetos dos alunos, quer seja em projetos dos quais eu me envolvia, como, por exemplo, o próprio Paulínia Futebol Clube, né, muito próximo de você, né, você é paulinense, ou você mora em Paulínia, né? Sim, sim. Eu também moro em Paulínia, ou seja, nós estamos fazendo uma live de Paulínia para o mundo, né? E no Paulínia nós começamos a aplicar essas ideias. E depois eu entro na FCA e a gente funda o LEP em 2011, né? E logo na sequência chega a professora Larissa, o professor Leandro Mazei, que me ajudam hoje, né? Nós três coordenamos as pesquisas do LEP e começamos a ter cada vez mais essa influência dessa abordagem ecológica. E, mais ou menos há uns 9, 8 anos, nós começamos a melhorar e organizar mais essas nossas ideias, de modo a constituir um modelo de ensino. E denominamos esse modelo de ensino de pedagogia do jogo. E esse modelo de ensino, denominado pedagogia do jogo, permite a gente entendê-lo a partir dos seus princípios fundantes. E os seus princípios fundantes são a pedagogia da rua, que foi os estudos iniciais de tudo isso, né? Quando nós começamos a estudar a pedagogia do jogo a pedagogia da rua, lá em 1992, né? A gente começa a estudar a pedagogia da rua. E à medida em que a gente avança nesse estudo da pedagogia da rua, a gente começa a estudar a teoria do jogo. E aí a gente tem, então, na pedagogia da rua, no entendimento do que é essa pedagogia da rua, mais o estudo sobre a teoria do jogo,
a possibilidade de construir a base desse modelo de ensino chamado pedagogia do jogo, que se sustenta no imbricar, na relação da pedagogia da rua, com o ambiente de jogo e com o ambiente de aprendizagem. E aí eu vou chegando na sua pergunta, né? Que permite com que, se eu quero desenvolver qualquer proposta a partir desses princípios da pedagogia do jogo, que não precisa ser o nosso modelo, tá, Denis? Porque o nosso modelo, ele parte desses princípios. E aí vai ganhando toda uma especificidade muito particular. Mas outras pessoas que nos escutam podem muito bem, a partir desses princípios da pedagogia do jogo, criar o seu modelo de ensino. Porque não precisam seguir as nossas ideias com detalhe, mas podem seguir esses princípios básicos. Então, esses 3 princípios básicos me ajudam a construir uma metodologia de ensino que precisa, se eu quero trabalhar o tênis, o futebol, o futsal, a partir do jogo, eu preciso criar esse ambiente de jogo. E esse ambiente de jogo é criado no momento em que eu gero um problema jogável para os meus alunos, do qual eles, ao se sentirem desafiados, ao se sentirem desequilibrados, ao viverem a imprevisibilidade e, o mais importante, ao se sentirem parte do jogo, ou seja, ao se sentirem representados por aquele desafio proposto. Quando eu falo representado, eu estou falando exatamente a possibilidade dele se sentir que os seus desejos estão ali borbulhando nesse ambiente de jogo, é que eu tenho a possibilidade de ter um jogador em estado de jogo. Você já deve ter me escutado falar um monte de vezes sobre esse ponto. Então, se eu tenho uma pedagogia, se eu quero ensinar algo por meio do jogo a partir desse princípio, eu tenho que gerar no meu aluno esse estado de jogo. E ao gerar esse estado de jogo tem, por conta da pedagogia da rua, respeitar uma liberdade de expressão. Então não tenho apenas um jeito de fazer o backhand, o forehand, ou qualquer um dos movimentos do futebol, do basquete ou do vôlei, mas sim tenho o entendimento dele nesse momento para fazer o jogo desafiado por você. E nesse desafio que você propõe, você, como professor, consegue colocar os conteúdos que você quer trabalhar com o seu aluno dentro do seu processo de ensino. Mas se os seus conteúdos e se a sua forma metodológica e didática de desenvolver não for sensível, você tem uma grande possibilidade de matar o jogo, de matar o ambiente de jogo. E aí fica quase que um remendo novo num pano velho, ou seja, você acha que está ensinando algo pelo jogo e você, na verdade, está fazendo uma imposição das suas vontades para que o seu aluno reproduza exatamente o movimento que você quer que ele reproduza, e não o movimento que passa a ser construído por esse seu aluno. E aí, nessa construção, nessa relação, Denis, para a gente avançar, você tem que pensar o seguinte: se eu penso e entendo e parto do princípio que o tênis é um jogo, eu não vou partir da ideia do tênis enquanto esporte única manifestação de jogo de raquete que existe. Mas sim, eu vou pensar na família dos esportes com raquete, ou então vou pensar na família do tênis para conseguir construir essa relação e esse ambiente. E aí eu não tenho necessariamente um forehand e um backhand do tênis, mas eu tenho forehand, backhand, ou qualquer que seja o movimento, exigido por cada um dos jogos que você propõe. E à medida em que ele avança no processo, Denis, e vai entendendo a lógica de cada um dos jogos, ele vai estabilizando esse movimento e construindo a técnica específica do forehand, do backhand, exigido ou qualificado como a técnica mais eficiente do jogo de tênis. Então, veja, esse é um ponto que geralmente gera dúvida nas pessoas. Eu não estou colocando
o backhand e o forehand num jogo adaptado que eu fiz. Eu estou colocando o forehand e o backhand daquele jogo. E para aquele jogo, com as possibilidades que eu tenho de execução, eu vou fazê-lo acontecer daquele modo. À medida em que o processo avança, e processo não é da noite para o dia, processo é um currículo, Denis. Processo é algo que caminha ao longo do tempo. Eu vou qualificando esse movimento e deixando ele com a cara do movimento específico exigido pela lógica do tênis enquanto esporte formal. Então é preciso compreender isso. Senão as pessoas ficam achando que eu tenho que pegar o movimento padrão do backhand e colocar num jogo adaptado, onde a própria lógica não permite com que esse movimento seja executado. E aí há uma baita de uma confusão, há uma baita de um não entendimento do que significa ensinar por meio da pedagogia do jogo, respeitando a rua, porque, veja, na rua era assim, né? Eu não jogava só futebol, eu jogava uma infinidade de jogos com a bola nos pés. E a infinidade de jogos com a bola nos pés que eram jogados, eles eram jogados em diferentes locais. E à medida em que eu jogo esse jogo em diferentes locais, os movimentos, e aí vamos chamar de técnica, a técnica para cada um desses jogos era construído em meio à interação com esses contextos, com esses ambientes, com essas condições externas que influenciam decisivamente o jogo. Vamos dar um exemplo concreto para sair dessa discussão muito hermética de termos específicos. Quando eu jogo futebol de golzinho na rua, no meio do asfalto, a minha relação com a bola é diferente de eu jogar um golzinho num campo de terra ou num campo de grama esburacado. A minha relação com a bola será diferente. Não é a mesma condução de bola, não é o mesmo domínio de bola. Tanto é que pegue, por exemplo, o jogar futsal num espaço, numa condição externa que faz parte do jogo, que é a sua referência estrutural, exige ou facilita, e é facilitado, usar muito mais a sola dos pés do que necessariamente outras partes do pé para fazer o controle de bola. Quando eu não jogo numa condição externa que não é lisa, que não tem ali nenhum, ou na verdade que tem muitas imperfeições, como a grama, como um campo de terra, eu não vou usar a sola do pé. Então veja, a gente está falando de uma habilidade técnica, controle de bola, que pelo ambiente ela é diferente. Agora, jogar futsal não melhora no futebol? Óbvio que melhora. No nível da iniciação, pensando no processo e de uma iniciação cada vez mais diversificada e não especializada, que é talvez um grande princípio a ser levado em consideração, né? Eu tenho a mesma habilidade que vai ganhando ou vai reforçando aí as suas possibilidades de ação, que quando eu vou especializar depois, quer seja no futsal, quer seja no futebol de campo, eu tenho um acervo de possibilidades muito rico que vai facilitar a estabilização desse movimento, quer seja ele no futebol, sem a utilização da sola dos pés, quer seja no futsal, com muita utilização da sola dos pés, com uma presença próxima da bola, com um distanciamento próximo da bola, né? Veja, lá eu falei do LEP, mas junto do LEP tem o Gripper, que é um outro grupo que ali, junto com o LEP, lá na FCA, que é organizado pela Thaisa, pelo Milton e pela Larissa também, né, que tem desenvolvido pesquisas fantásticas exatamente a partir dessa lógica da pedagogia do jogo. E aí, pesquisas específicas sobre o tênis, porque esses 3 professores
né, eles procuram desenvolver as pesquisas e aplicar essas ideias no tênis, né? E aí tem a Mairinha, a Camila e outro pessoal que desenvolve pesquisas fantásticas, pensando o tênis de mesa, pensando o tênis de campo, pensando o badminton, exatamente a partir dessa perspectiva, né? E aí talvez comece a ficar claro um pouco mais para as pessoas que esse movimento não é mais um padrão, né? E esse movimento depende desse ambiente. Não sei se ficou claro, Denis. Eu não sei também quanto tempo nós temos, se eu estou gastando muito tempo para responder suas perguntas. Professor, é um prazer te ouvir falar, professor. Cada resposta sua é uma aula para a gente, né? Por favor, não vamos bloquear o seu lado criativo aí para poder responder uma questão. Nós estamos com 43 minutos, acho que dá tempo de fazer mais uma pergunta ainda. Realmente, isso que você comentou, bom, várias coisas, professor, foi anotando aqui, mas a respeito do gripper, né? Eu tive a oportunidade, eu acho que logo no comecinho, quando a professora Larissa estava instituindo, né, o gripper junto com o professor Milton. Com a Thaís e com o Milton, exato. Exato. Eu tive um encontro com esse grupo, era um grupo pequeno ainda, em 2014, que eu fui apresentar um pouco da ideia, da metodologia francesa de tênis, com esse formato abrasileirado que a gente estava trazendo aqui na época e hoje já está bem mais consolidado e que parte de muitos princípios aí da pedagogia do esporte contemporânea, né, que a gente está conversando. E tive um prazer muito de ser convidado em 2018 para o segundo simpósio de esportes de raquete, para poder fazer uma apresentação, e deu para perceber que realmente ali tem gente muito interessante, muito ávida, né, por romper paradigmas, né, e também para construir estruturas fundamentadas e funcionais, né, que conversam, tem uma relação constante entre a academia e a prática, né, que é algo que o Hudson Martins, aí, o seu brilhante aluno de mestrado, tem me ensinado bastante, a partir aí dos escritos de mestrado dele, né, que é algo formidável, essa relação de filosofia do treinador, que é uma coisa fantástica. Inclusive, comprei os livros do Laroussa ontem. Bom, professor, deixa eu pegar uma pergunta aqui de um doutor também, doutor João Marcelo Miranda, né, que eu também acabei conhecendo no simpósio de esportes de raquete, também é professor de educação física escolar, tem uma vivência muito grande na preparação física com tenistas. Eu acho que é uma pergunta interessante. Você comentou da família dos jogos de raquete, né, que pode ser de rebatida, pode ser jogo de rede, depende de como você classifica, faz essa distinção. Ele pergunta o seguinte: essa ideia, né, de você criar, você ter a família de jogos de raquete, né, e criar todo esse arcabouço de situações, de desafios, de constrangimentos, né, por meio de ambiente, material, situações, enfim. Isso pode ser aplicado na iniciação, na especialização e também no treinamento? Ou essa é uma demanda muito mais relacionada a uma cronologia relacionada à iniciação esportiva? Veja, ótima pergunta. Em hipótese alguma, a gente pode cair no erro de achar que toda essa discussão se resume à iniciação, né? E sim, toda essa pedagogia do jogo, ela tem todo o embasamento, e hoje nós temos muitas evidências para isso, mostrando que essa iniciação eu preciso ensinar a jogar jogando, e eu preciso treinar e especializar jogando. Logo, mas isso não quer dizer que as mesmas coisas que eu faço e as mesmas preocupações que eu tenho na iniciação, eu devo ter e manter na especialização, porque são dois pontos diferentes. Na iniciação, a gente prima pela diversidade, pela construção o que eu chamo de competências essenciais, a partir da sua diversidade, né? Ou seja, quando a gente fala eu vou usar, talvez sejam os únicos dois movimentos que eu me recordo
fáceis do tênis, me desculpa. Forehand e backhand. Veja, na iniciação, existe forehand e backhand em inúmeros jogos de raquete. E cada jogo de raquete, como eu expliquei do controle de bola no futsal e no futebol, no asfalto ou numa quadra de cimento e numa terra, existe a mesma coisa em relação aos inúmeros esportes de raquete. Quando eu passo para uma especialização, eu não estou mais falando de uma especialização em esportes de raquete. Eu estou falando de uma especialização em uma modalidade específica. Logo, essa especialização, ela caminha para que eu comece a construir jogos. Então, já não cabe mais qualquer jogo. Cabe jogos que levem o meu atleta, o meu jogador, a construir o seu movimento, a desenvolver a estabilização desse movimento, a partir da lógica específica. Então, na especialização, a gente se pauta na especificidade do jogo. Então, vou dar um exemplo no futebol, que às vezes é mais fácil para mim. Não, é mais fácil para todo mundo, que é um exemplo que ajuda todo mundo. Veja, eu falei que na iniciação, jogar futsal melhora no futebol. Jogar futebol melhora no futsal. A partir da ideia da família do jogo, que é um modelo que eu construí lá no meu doutorado, que é o processo de organização sistêmica de todo o jogo. Na especialização, isso já não passa a ser mais verdade. Logo, o futsal, por exigir uma lógica diferente do jogo de futebol, eles passam a ser concorrentes. Então, eu, na especialização, não deveria mais continuar incentivando tanto o futsal e começaria a me preocupar com outros jogos que me levem a uma especificidade do jogo de futebol de campo. O futsal é a mesma coisa, né? Então, você começaria, e veja, isso não é da noite para o dia, porque a especialização também é um processo, tem que pensar em currículo. Então, não é quando eu começo a especializar que eu paro de jogar futsal, não estou falando isso. Estou falando que você começa a distanciar futsal de futebol. A mesma coisa vai acontecer com o tênis, com o badminton, com o tênis de mesa. Né? Você começa a ter que construir jogos que respondam a essa especificidade. Né? E talvez esse seja o grande desafio. Mas, Denis, até para a gente caminhar para o final, infelizmente, veja, a partir mesmo a gente levando em consideração todos esses cuidados durante a sessão de treino, um ponto que eu acho que nós precisamos agora começar a se preocupar mais, e eu até pedi que a minha orientanda de doutorado assistisse essa live, a Débora, por conta de exatamente essa minha fala, que a gente vai ter que explorar muito, que é o ponto de que as pesquisas que eu tenho feito agora têm demonstrado, porque eu voltei a estudar a pedagogia da rua, a gente começou a estudar a pedagogia da rua e agora eu voltei a estudar a pedagogia da rua com mais profundidade, principalmente a partir dos jogos tradicionais. E a gente tem percebido um ponto que é crucial, que são os ambientes informais de aprendizagem, e não mais o ambiente formal de aprendizagem. Logo, se eu quero ensinar alguém a jogar tênis, não dá para achar que ele vai aprender somente na minha aula. Ele precisa, na minha aula, ter um estímulo, e eu preciso incluir na minha metodologia uma grande preocupação de ajudá-lo a continuar jogando tênis para além da minha aula. Porque o que as pesquisas têm demonstrado, Denis, é que cada vez mais esse ambiente informal é decisivo para a aprendizagem, e não o ambiente formal. Ou seja, o que nós estamos falando, há uma necessidade cada vez maior da gente devolver o jogo para o jogador, e parar de querer que esse jogador só jogue o nosso jogo. E criar cada vez mais ambientes e gerar condições para que esses ambientes informais de aprendizagem potencializem as aprendizagens. Permitam que essas aprendizagens sejam cada vez mais significativas. Né? Nós precisamos diminuir o tempo da criança institucionalizada.
que foi exatamente o que a Débora, no mestrado, trouxe como sua maior contribuição, né? Nós estamos vivendo hoje um mundo de crianças institucionalizadas, e a gente precisa criar espaço, porque o que a criança mais necessita hoje é voltar a ser criança, é ter espaço para ela brincar do que ela quer, do jeito que ela quer, e não necessariamente apenas guiando ou sendo guiada por aquilo que nós queremos que ela brinque, do jeito que nós queremos que ela brinque. Então, o mesmo ponto acontece nas nossas aulas, né? As nossas aulas precisam ter um direcionamento. A aula não é local para aula livre. Eu não estou falando que a nossa aula tem que se transformar em aula livre, hipótese alguma. Eu estou falando que nós precisamos encontrar outros espaços fora da nossa aula para que a criança tenha essa liberdade de brincar com as coisas que ela aprendeu na nossa aula formal, na nossa aula em ambiente formal de educação física ou não formal das escolas de esporte. E esse talvez seja um ponto que todo mundo precisava começar a se preocupar mais, e que eu tenho investigado e tenho me preocupado muito com essa investigação agora, né? E isso vem da pedagogia da rua. Perfeito, professor, perfeito. Professor, nós estamos com 54 minutos, eu vou fazer o pedido antecipado, obviamente que entendendo todas as impossibilidades também, no caso, né? Mas será que a gente consegue voltar para 20 ou 30 minutos de encerramento a partir dessa live? Ok. 20, 30 minutos a gente garante, a gente emplaca depois o sextou, que tem uma garrafa de vinho me esperando. Ô, professor, aí sim, hein? Professor, bom, eu vou pegar um gancho aqui sobre o que você disse a respeito de criar desafios, situações, problemas, né? Eu lembro muito... Bom, gente, eu tive a sorte de estudar pedagogia, educação física escolar com o professor Alcides também, né? Então, todos os grandes marcos teóricos também fizeram parte da formação, né? Então, professor, eu lembro muito que a gente conversava sobre Escola Nova, John Dewey, né? Que tinha uma ideia, né, de também levar a criança, levar o aluno para o centro do processo de aprendizagem, né? A gente conversava que isso foi mal encarado, no sentido de mal interpretado, de que, então, as vontades da criança têm que ser satisfeitas. E essa ideia do jogo livre, da prática deliberada, enfim, né, que não é isso, né? Começou a se fazer presente, eu acho que na educação física escolar é meio que a ideia do rola-bola, né? Professor, o que você está dizendo para a gente é um pouco o inverso disso, né? O professor, então, como problematizador, como desafiador, não é aquele que vai deixar as crianças felizes o tempo todo. O que é ser um bom professor por meio de uma abordagem contemporânea, professor, da pedagogia do esporte, da pedagogia do jogo? Que pergunta fantástica. Ser um bom professor agora. Veja, vamos pensar o seguinte. Eu queria retomar, Denis, essa discussão que você traz do John Dewey, porque realmente há um grande problema de interpretações. Na verdade, a gente sabe o problema, né? Não vem ao caso a gente conversar aqui, porque ele é de fundo, muitas vezes até ideológico. Mas eu recomendaria que as pessoas voltassem a ler John Dewey, né? Eu não sou um profundo estudioso dele, né? Mas é muito interessante muitas das coisas que ele falou no momento em que você lê o John Dewey fora de todos os problemas causados pela Escola Nova, né? Porque quais são os problemas causados pela Escola Nova, né? E que tem uma tendência deles voltarem agora. É exatamente na ânsia de tentar romper com uma abordagem tradicional, extremamente autoritária, extremamente impositiva, você cai para aquela teoria da curvatura da vara, né? Você sai de uma vara que curvou toda para um lado, então você acha que tem que curvar a vara para todo o outro lado. E aí você tem um processo que
ao colocar a criança no centro, também coloca no centro todas as vontades da criança, né? Meio que como uma forma de, se antes ela foi tão oprimida, agora ela precisa ser tão valorizada, né? E aí você criou um problema onde a escola nova, ao tentar valorizar muito o processo, ao valorizar muito o processo, desconsidera o produto, né? Desconsidera aquilo que a criança tem que aprender. Porém, isso é um problema quando a gente olha para ele apenas não conseguindo fazer essa diferenciação. Porque o avanço metodológico que a escola nova traz, ele é muito interessante e muito grande. Porque todas essas novas perspectivas metodológicas só surgiram quando a escola nova abriu um espaço para que a gente fizesse coisas diferentes. E aí, ao fazer coisa diferente, a gente começa a ter uma possibilidade de romper com os padrões tradicionais. E aí a gente entra num dilema, né? O que é? O centro é a criança ou o centro é o conteúdo? A minha preocupação é ser conteudista ou a minha preocupação é estar focado no processo? E aí talvez, para a gente responder isso, eu chegar nesse ser o professor de agora, eu acho que a gente precisa de mais minutos. Não seria interessante, perfeito, então, a gente fechar e começar de novo? Estamos com 25 segundos aqui contando no Instagram, professor. Então eu vou encerrar e eu volto daqui um minutinho. Vou salvar a live e já volto. Beleza, pessoal? Ok. Vamos ter mais um chorinho aí com o professor Alcides. Então até daqui a pouco, moçada. Escuta. Opa, agora voltamos. Maravilha. Mas você não me vê. Professor... Não, infelizmente não, professor. Mas na hora de mandar para o YouTube, eu vou colocar uma foto bacana sua aí, para poder ficar mais ilustrativo. Não. E fica carregando. E realmente foi o mesmo problema que eu tive com o Hudson. A gente fez pelo Zoom, não conseguimos salvar no Zoom para disponibilizar. Foi uma novela isso aí. Professor, você estava comentando, você estava falando das relações da escola nova, dessa dificuldade, o que é ser uma boa identidade. Então, vamos... Tá me escutando, Denis? Sim. Então, veja, vamos pensar o seguinte. Quando você cai nesse dilema, e se você ficar nesse dilema, talvez seja um grande problema. Quando a gente pensa, e os extremos são sempre um problema, né? Nós estamos vivendo isso no nosso país, né? A todo momento, qualquer um dos extremos nos leva a algo que não é muito satisfatório. Então, a grande discussão não é nem processo nem produto. Se eu foco demais no processo, a aprendizagem fica limitada. Se eu foco demais no conteúdo, eu inibo a possibilidade do desenvolvimento de um processo. Então, pensar, ser um professor nesse momento, né, no século XXI, é conseguir fazer, ou conseguir equilibrar, né, ou trazer essa vara para o equilíbrio, né, trazer o que o Freinet chamava de bom senso, né, de desenvolver uma pedagogia do bom senso. Porque eu não posso cair no dogmatismo de jogar fora tudo que a escola nova produziu. Como eu não posso cair no dogmatismo do outro lado e jogar fora tudo aquilo que as teorias mais críticas produziram e estão produzindo, né? Então, isso também não significa que eu vou pegar um pouquinho de uma e um pouquinho de outra, né? Mas significa que eu preciso ter cada vez mais claro qual é o meu objetivo enquanto professor e quais são as teorias que sustentam a minha prática, a minha ação pedagógica. Como que eu me identifico com essas teorias, de modo a construir, Denis, um conceito que também tenho pesquisado muito, principalmente a partir do Luiz Felipe, que é um orientando de mestrado, que está construindo uma dissertação de mestrado muito interessante, onde a gente estuda a epistemologia da prática, que é a possibilidade de entender essas teorias na prática do professor.
e não simplesmente uma teoria na fala do professor. Porque uma coisa é você falar sobre a teoria, outra coisa é você quais são as teorias que reverberam, que aparecem, que se manifestam, que emergem na sua prática profissional. Esse é o desafio de todo professor. Por isso que o estudar, por isso que o ler, por isso que o entender, interpretar e refletir sobre a sua prática é tão necessária. Por isso que hoje o bom professor começa com uma prática reflexiva. O Schoen, um grande teórico que fala sobre formação profissional, ou o próprio Bernard Charlot, um outro teórico que eu tenho estudado muito, que eu tenho começado a estudar, que nos ajudam a entender a necessidade de como o professor resolve esses dilemas, como ele discute a sua epistemologia e como ele consegue refletir sobre a sua prática. Um professor reflexivo é o primeiro passo a ser um bom professor. E talvez um outro grande passo é o professor ter muito claro as suas limitações. Eu não consigo ser aquele que vai ensinar tudo para você, Denis. Por mais que eu queira falar um monte de coisa, quem tem que conseguir transformar tudo isso que eu estou falando em conhecimento é você, Porque eu estou falando de um monte de coisa que eu sei, mas é você que precisa interpretar essas coisas. E eu não posso, não tenho direito de obrigar você a interpretar tudo isso que eu estou falando do meu modo. Eu tenho que respeitar você. Por quê? Porque os princípios básicos de qualquer pedagogo é se pautar em talvez 2 grandes mandamentos, que são, a todo momento, a busca pela emancipação do aluno e valorizar o processo de humanização. Então, se eu me pauto, se eu sou um pedagogo que se pauta na emancipação, eu tenho que te emancipar. E não tenho que fazer com que você vire um discípulo que fica reproduzindo as coisas que eu estou falando. E sim, que você tenha autonomia, que você se emancipe a partir das coisas que eu estou falando. E a partir das coisas que eu estou falando, você também está buscando o seu conhecimento e construindo o seu modelo de ensino, que pode passar pelas minhas teorias, que pode passar pelas minhas ideias, mas vai se construir na sua prática profissional. Tardif fala muito disso, é um outro autor interessante de se ler. Então, pensando dentro dessa perspectiva, você, como um pedagogo emancipado, você, como um pedagogo que se preocupa com a humanização, para ser um bom profissional e a gente meio que fechar essa discussão, precisa entender que você precisa desenvolver a humanização, ou ajudar nesse processo de humanização. Eu tenho, como professor, Denis, te ajudar a sentir melhor, a pensar melhor, para que você possa agir melhor. Esses são os preceitos básicos do processo de humanização que você encontra, por exemplo, lendo Paulo Freire, lendo Pedagogia da Autonomia, você consegue entender qual é o seu sentido. Você consegue dar sentido cada vez maior à sua prática profissional, entendendo que, ao fazer com que o teu aluno pense, sinta e haja, ele precisa de conteúdos, ele precisa também de algo que foi construído pela humanidade e que ele precisa partir e interagir com esses conteúdos. Então, não dá para negar o conteúdo, mas não dá para ser conteudista. Não dá para negar o processo, mas não tem que ser só o processo. E não dá para encerrar essa ideia de que eu tenho que fazer somente as vontades dos alunos. Esse talvez seja o grande problema que nós vivemos hoje. Não dá para achar que a minha aula tem que ser legal, principalmente se eu trabalho com jogo. Isso é um grande perigo de quem trabalha com jogo. A minha aula não é porque eu trabalho com jogo que meu aluno tem que gostar dela a todo momento. Pelo contrário, ele precisa ficar com dor de cabeça para resolver os problemas do jogo. A aula não tem que ser legal, não tem que ficar dando risada. Eu não tenho, se eu sou um pedagogo preocupado com esse processo de aprendizagem, o meu compromisso é com a aprendizagem. O meu compromisso não é com a recreação. Não estou tirando a importância da recreação, não estou diminuindo a recreação. Só estou dizendo que a minha aula, ela tem um objetivo. E o objetivo é aprender alguma coisa.
Se o objetivo é aprender alguma coisa, eu não posso ter como, vamos dizer assim, princípio que meu aluno saia dando risada da aula e ache tudo legal, né? Por isso que me preocupa muito essa sociedade do excesso de positividade. Eu tenho lido um filósofo chamado Byung-Chul Han, que fala muito disso, essa sociedade do cansaço, né? Essa sociedade que acha, né, que o mundo é Disneylândia, né? Ou que o mundo é movido pela ilusão da ideia dos americanos de que se você quer, você pode, né? Não tenha dúvida que para você conseguir alguma coisa, você tem que querer antes. Mas não iluda as crianças achando que é simplesmente querer que você pode. Eu posso e devo querer jogar tênis, mas é fácil poder jogar tênis, Denis? É fácil? Basta eu querer que eu jogo tênis? Não! Basta eu me dedicar muito. Basta eu ter que ter horas de dedicação. Aprender inglês. Basta eu dormir escutando aula de inglês? Basta eu dormir com a cabeça em cima de um livro de inglês que por osmose eu vou aprender inglês? Fazer regime é fácil emagrecer? Né? É simplesmente falar, estou fazendo regime que eu estou emagrecendo? É dolorido. Então, nós não podemos cair nessa lógica de que apenas o positivo equivale. Porque o negativo, o equilíbrio, de novo, né, o processo de aprendizagem, não pode se pautar somente na negatividade, como não pode se pautar apenas na positividade, mas sim nas relações. E o empoderamento desse aluno se dá no momento em que ele consegue saber que ele tem poder e que ele tem coisas a enfrentar. E com o poder que ele tem ajudado por você e empoderado por você, ele tem a possibilidade de superar todas essas discussões ou lutar, né? A superação não é resolver o problema, mas é a luta constante. Nós temos uma luta constante contra o racismo, nós temos uma luta constante contra todos esses ismos que estão destruindo o nosso país. Nós não vamos superar da noite para o dia, mas nós temos que todos nos empoderarmos e empoderar nossos alunos para que eles possam nos ajudar nessa luta. Porque a luta não é de um grupo apenas, a luta é de toda a sociedade, a luta é do ser humano. Se nós queremos uma humanidade melhor sendo construída ao longo do tempo, nós temos que superar esses ismos. E esses ismos estão em ser professor, em ser um bom professor. Perfeito, professor, perfeito. Bom, só fazer um comentário rápido ali antes da próxima questão, é que essa é uma conversa que eu tenho constantemente com os treinadores, tanto os treinadores de uma geração anterior, como os formandos, como os estagiários, né? Que a gente conversa muito, é uma frase até do professor Manuel Sérgio, você que me trouxe na graduação, que dizia que era preciso aprender mais do que futebol, né? Para realmente se entender de futebol, né? Fantástico, você foi um excelente aluno, hein? Lembra de tudo, rapaz. Porque treinando, né, professor? Fico fuçando ali para ver se eu encontro ainda os bons inscritos que a gente tinha a chance de poder conversar na período da graduação. Mas o que acontece hoje é que realmente, assim, por exemplo, né? Falando muito rapidamente para não fazer perder o nosso precioso tempo ali com essa fala. Mas eu falo que os professores de tênis deveriam entender muito mais, por exemplo, de política, né? E isso uma discussão totalmente apartidária, né? Mas deveriam entender até para saber dessa relação, muitas vezes até de dominação entre empregador e empregado, ou sociocultural, né? Quando você vai atender um aluno num condomínio, no Alphaville, o que isso significa, como é essa relação, né? Para realmente você não ser um marionete, não ser um joguete, porque isso é muito fácil de acontecer dentro do ambiente do tênis, né? É muito comum, eu vejo, nossa, quase toda vez que eu faço um treinamento, os professores me falam, pô, eu não me posiciono, porque se eu me posicionar,
o meu chefe ou o meu aluno não vai gostar disso, né? Então, tem maneiras e maneiras de se posicionar, e tem maneiras de fazer essa militância, se você assim desejar, né? E essa é uma discussão que realmente é difícil de não ir para os extremos, né? E, como eu disse, é uma discussão totalmente apartidária. Eu lembro, professor, que bom, eu fiz pós-graduação no curso de Bioquímica e Fisiologia do Esporte na Unicamp, no LABEX, na Biologia, né? Então, eu vivenciei durante um período curto, de 2 anos ali, realmente, o mundo Unicamp, né? E eu me lembrava muito das conversas que a gente tinha na graduação, de que era muito difícil, né, para mim também entender como é que uma pessoa se tornava marxista, sendo que ela comeu a vida inteira no McDonald's, né? Essa hipocrisia, né, entre a vida vivida e o discurso teórico era muito, muito latente, né? Então, é necessário fazer essa ponte aí e precisa ter mais pessoas inteligentes aí e com um raciocínio límpido, né, para poder trazer essa pauta de um jeito organizado, para a gente poder fazer essa conversa. Mas, bom, aí já troquei totalmente as figurinhas. Professor, eu vou pegar 2 frases. Uma eu tenho quase certeza que foi o senhor que proferiu já alguns anos atrás, e a outra eu não sei, mas a gente vai descobrir já. Jogo é treino e treino é jogo, né? É interessante porque vai contra um dito popular, né? Que diz que jogo é jogo e treino é treino, são coisas distintas. Professor, jogo é treino e treino é jogo. Como é que a gente pode interpretar essa frase, esses dizeres aí, através do prisma da pedagogia do esporte? Ótimo. Denis, antes só validando o teu comentário, né? Você tocando em pontos importantes e que um professor não deve necessariamente fugir dessas discussões, né? Mas você destaca um ponto que vai ao encontro daquilo que nós conversamos até agora, que é a postura de bom senso, né? Eu acho que nosso país está enfrentando o que está enfrentando hoje exatamente por essa bipolaridade, achar que o mundo é feito de extremos, né? E a gente precisa viver exatamente dessa perspectiva do bom senso, e esse bom senso, esse equilíbrio, se dá não fugindo das discussões, mas se dá enfrentando as discussões e conseguindo olhar esses 2 lados e conseguir entender que o lado... O Luciano Mercadante sempre brinca com isso, é um grande amigo, né, professor lá da FCA, fala que eu não tenho lado, eu estou do lado de dentro, porque todo mundo vive nesse mundo, né, e a gente precisa... eu não consigo viver nesse mundo se eu não aceitar o outro. Então eu tenho que entender como que o outro vive, mas o outro também não pode querer viver a vida dele a partir só do prisma dele. Ele precisa aprender as relações, precisa aprender a se relacionar, precisa aprender a respeitar as diferenças, precisa tomar cuidado com essas apropriações, né? Você destacou não uma apropriação cultural, mas uma apropriação social, né? Que muitas vezes me irrita e já me irritou mais, né? E hoje eu tento a todo momento fazer uma terapia comigo mesmo, porque talvez esse nosso extremo de cair criticando essa apropriação cultural ou essa apropriação social, né, que você destacou, né? Você destacou a apropriação social, também a gente perde possíveis amigos, ou seja, possíveis aliados contra um fantasma maior, que é, por exemplo, um fascismo, que é, por exemplo, uns regimes totalitários e todos esses ismos que vêm agregados a toda essa ignorância, né? Então, foi muito boa a sua fala, né? Eu acho que eu só queria referendá-la. E aí você me pergunta, para a gente voltar a essa discussão da pedagogia do esporte, sobre essa máxima popular, né, que eu já, desde 2007, eu escrevi pela primeira vez uma crônica pedagógica falando sobre isso, né, mostrando que a máxima popular de que jogo é jogo, treino é treino, está extremamente equivocada. Porque se eu continuo defendendo a ideia de que jogo é jogo, treino é treino, dá a entender
que no jogo acontecem coisas, e todas as coisas que acontecem no jogo não foram treinadas. Por quê? Porque o meu treino foca uma coisa, o meu treino foca em movimento, o meu treino foca em padrão de movimento, o meu treino foca em jogada ensaiada, o meu treino joga num monte de coisas que não necessariamente acontecem no jogo, né? Quando você pensa desse modo, para que você treina? O treino não vale para nada, né? O treino é meio que para roubar, só para justificar o teu salário, né? Por isso que a gente tem, a partir da pedagogia do esporte, das novas tendências que nós discutimos na primeira parte dessa live, romper com isso e construir uma metodologia que fale o seguinte: treino é jogo, jogo é treino. Ou seja, eu tenho que conseguir aproximar cada vez mais as coisas que acontecem no meu treino com aquilo que acontece no jogo. E esse jogo que nós estamos falando, obviamente, é o jogo da competição, porque o meu treino é todo pautado no jogo, né? Então, quando eu chego no jogo da competição, o jogo do treino tem que reverberar no jogo da competição. E eu tenho que entender que o jogo da competição é um treino para mim. Porque a todo momento em que eu estou jogando essa competição, eu estou treinando. E qual a implicação disso, o importante disso, Denis? É eu entender que esse jogo da competição não é a avaliação do meu trabalho. Esse é um ponto crucial. A avaliação, o resultado desse jogo da competição, é simplesmente a continuação do meu processo. Então, quando eu chamo, eu grito para todos os lugares de que jogo é treino e treino é jogo, é exatamente na ideia de entender e valorizar processo. E não simplesmente acreditar que a competição é o resultado ou a avaliação do que eu tenho feito. Nós temos que romper com isso. Nós temos que entender processo, logo, eu tenho que colocar a competição como conteúdo desse processo, Denis. Eu não consigo ensinar esporte sem ensinar a competir. Por quê? Porque a competição, o desafio, faz parte do esporte. Logo, eu preciso colocar essa competição como conteúdo. E se ela é conteúdo, é para todo mundo, não são para os melhores. Não são para os melhores. Todo mundo tem que aprender matemática. Não é só aprende matemática quem se dá melhor na matemática. A mesma coisa vai acontecer. Então, eu tenho que cuidar dessa competição. Então, eu tenho que cuidar das competições pedagógicas. O Lucas Leonardo é um outro orientando meu, que a gente tem feito muita pesquisa em relação à competição pedagógica. E aí você começa a perceber qual é o meu grande papel hoje, né, 30 anos após o início de todas essas discussões sobre pedagogia do esporte. Hoje, eu coordeno um grupo, né, dentro do LEP, né, a Larissa coordena outro grupo de alunos, o Leandro Mazei coordena outro grupo de alunos, todos estão dentro do LEP, né, e dentro do LEP existem as interações, por exemplo, a Larissa tem o seu grupo de alunos mais o Gripper e está dentro do LEP, o Leandro Mazei tem o seu grupo do Sport Map, mas está dentro do LEP, eu dentro do LEP Foot tenho o meu grupo de alunos, onde a gente tem trabalhado, mas todos estamos interagindo dentro do LEP, só para entender que quando a gente fala LEP, a gente está falando de todo esse grupo de pessoas trabalhando, né, do qual tem braços como o Gripper, é um grupo que se deriva do LEP. Mas essa preocupação desse meu momento hoje profissional é exatamente produzir um monte de pesquisa que comece a cada vez mais dar evidências, trazer evidências para que você, Denis, e todos os outros professores tenham segurança para entender que eu quero e preciso trabalhar por meio do jogo, como que eu trabalho por meio do jogo, como que eu tenho segurança de que se eu trabalhar por meio do jogo, eu vou atingir os mesmos resultados e até com plus, com outras coisas, com outras consequências mais interessantes do que simplesmente pelo método tradicional. Ou seja, eu posso ter segurança de romper com aquela visão tradicional, tecnicista, e caminhar para uma perspectiva de uma pedagogia do jogo, obviamente cada um no seu tempo, não tem que abandonar do dia para a noite,
não tem que se converter, isso aqui não é conversão, isso aqui não é religião, é simplesmente construção de conhecimento, e a gente não deve mudar uma forma de pensar do dia para a noite. A gente deve começar a se inquietar e aos poucos ir mudando a sua forma de pensar, à medida em que você se convence de que você pode fazer diferente. É você se convencendo e não você se convertendo. Não existe conversão, não deve existir conversão na pedagogia do esporte. E sim, as pessoas precisam acreditar se convencendo e não simplesmente reproduzindo aquilo que outras pessoas falaram. E aí eu tenho inúmeras pesquisas em várias áreas para exatamente conseguir, com o laboratório, dar essa segurança e ajudar as pessoas. E por isso aí fica exatamente o meu compromisso social, né? De conseguir estar numa universidade pública e conseguir ajudar e trocar esse conhecimento com toda a sociedade. Por isso que a gente tem o LEP Digital, né, que você citou, o LEPcast, né? O LEPcast são os podcasts do LEP Digital, né? O LEP Digital é hoje um canal no YouTube, então eu convido todo mundo a se inscrever no LEP Digital, é só colocar lá no YouTube LEP Digital que você vai entrar no canal do LEP. Lá tem inúmeras playlists e cada playlist tem uma série de informações, de trocas, de conhecimento, para que a gente possa ajudar a sociedade e a sociedade, a partir dos seus comentários, possam nos ajudar a fazer pesquisa cada vez mais focada em ajudar os professores e principalmente em ajudar os professores a entender qual será o caminho para o futuro, né? Para a perspectiva, porque a universidade, Denis, eu gosto dessa analogia, a universidade é um grande farol, né? Ela ilumina o caminho para o futuro, ela não se preocupa necessariamente em resolver o problema do descargue da carga que chega por navio ali no porto. Lógico que também tem essa possibilidade, tem conhecimento produzido na universidade para ajudar isso, mas o que é mais importante, o que é o maior desafio dela, é como ela ilumina o caminho de modo aos navios não mais encalharem ao chegarem no porto. Só para fazer essa analogia, para que esses navios não se choquem com pedras que eles não necessariamente conhecem, para que esses navios não encalhem por conta de não conhecer a profundeza ou o caminho com que você deve seguir navegando pelo canal. A universidade deve investigar esse canal e iluminar para que o futuro possa, cada vez mais, trazer professores com segurança no porto para desenvolver as suas pedagogias, as suas metodologias, ou seja, desenvolver plenamente a sua didática. Muito bom, professor, muito bom. Toda a fala, né? Toda a fala. E a gente vive um momento muito difícil, professor, que a gente tem uma situação política que desvaloriza completamente o cenário educativo, seja ele na educação fundamental e na universidade, transformando, né, todo esse aporte metodológico, teórico da universidade a um cenário de como se fosse uma perda de tempo, um besterol, uma atividade sem sentido e distante, né, da realidade das pessoas. Eu estava, só para comentar também, professor, para poder encaminhar a última questão, acompanhando acho que a apresentação do plano eletivo de aula da pedagogia do jogo, que o senhor estava ministrando junto com a turma de engenharia, se não me engano, da FCA. E eu vou te falar uma coisa, eu já vi várias apresentações, várias aulas magnas, né? Eu nunca vi uma apresentação tão boa, né? Falando de como é que se avalia, como é que se estrutura um plano pedagógico, o que nós vamos estudar, os materiais de referência de uma qualidade assim absurda, e fazendo relações tão importantes com os paradigmas emergentes, né? Pegando teoria do caos, teorias ecológicas, tudo sistemas dinâmicos, sistemas complexos ali que, enfim, em alguma medida, tem até uma complexa relação junto com o campo da engenharia. E ali, em 5 minutos, a gente percebe que de besteira e de balbúrdia não tem nada, né? Então, pessoas
que não são as pessoas que estão aqui vendo a gente, com certeza, mas é uma pena que a gente ainda tem que batalhar por significados mínimos, né, professor? Exato. Bom, professor. No mínimo respeito, né, Denis? No mínimo respeito. Com certeza, com certeza. Mas é interessante porque se a pessoa quiser estudar o ano inteiro, a partir dos 30 a 35 minutos da sua fala inicial, explicando a disciplina, óbvio que não vai ter a interação com a universidade, que é importantíssimo, né? Você está num grupo de estudo, está numa sala de aula e tudo mais, mas é impressionante como o sujeito consegue ter um ensino à distância por meio dessa comunicação. É muito bom. Recomendo que as pessoas... Eu vou até disponibilizar esse link, porque foi muito bom mesmo. Eu tinha esquecido até. Foi uma quarta interdisciplinar que nós fazemos na FCA, né, onde nós falamos, os diferentes professores falam para diferentes alunos de diferentes cursos, né? E ali foi muito interessante, porque foi apresentar como se constrói uma disciplina no ensino superior, né? A disciplina, exatamente a disciplina de pedagogia do jogo, né? Organizando todo o planejamento, por que uma aula fala disso, a outra fala daquilo, como se amarra isso numa avaliação e quais os marcos teóricos que sustentam ali a disciplina. Você falando foi interessante, tinha me esquecido disso. Puxei um pouquinho da memória, professor. Bom, vou trazer essa última questão aqui para não importunar mais aí o Alcides, que o nosso questionamento daria para ficar aí, Alcides, 10 horas com você tranquilamente, seria um prazer imenso, como sempre. Vamos lá, vamos pegar aqui. Só queria fazer uma referência aqui, professor. Existe esse livro, não vai dar para ver, tá espelhado, né? Tênis, a Cultural History, desse chileno, que é o Heinrich Gürmeister, que, olha, eu não vou dizer que vai se equiparar à tese de doutorado do Alcides, né, que fala da família de jogos de bola com os pés, mas esse seria, vamos dizer que a versão análoga, a aproximação. É muito interessante, Alcides, a gente vê, sabe, até referências que a gente falava, né, Episquiros, jogos de bola no Egito, enfim, um monte de referências do Calcio, né, o jogo italiano aqui, para fazer justamente uma aproximação dos jogos de bola e depois trazer o tênis ali como nessa família, vamos dizer assim, não é um termo que o autor cita, de jogos de rebatida, né, e o tênis, de modo geral, a gente compreende muito lá, vamos dizer, século XIV, século XIII já, um cenário de jogo popular na França, que era o jeu de paume, né, o jogo da palma, que basicamente é de aposta jogado nas ruas. O tênis surgiu num cenário coletivo. O tênis, inicialmente, ele vem desse setor popular, né? E depois ele se torna um jogo aristocrático, que vai realmente para os reinos, né? Entra realmente num sistema feudal e restrito ao clero, aos reis e tudo mais. E ele acaba realmente ganhando um status de nobreza, né? Que a gente, inclusive, tenta desmistificar até hoje aí, mas o capital simbólico do tênis é muito complicado, né? É muito difícil que é interessante sobre alguns pontos de vista do tradicionalismo, né? Do fair play, do cavalheirismo, né? De você ser uma pessoa amada, são coisas legais, né? Com pano de fundo, mas essa áurea de esporte da realeza realmente torna o tênis um esporte difícil, quase que intocável para a grande maioria da população brasileira, aí, vamos dizer, né? Que não é assim, se a gente for pegar cenários mais igualitários de outros países, né? Mas, enfim, professor, mas é um livro válido, é pesado, é denso aqui, né? Eu com meu inglês ruim arranho, mas é muito válido para a gente tentar alinhar um pouco essa lógica dentro do tênis. Professor, vou pegar um outro parecer. Eu não lembro se essa frase é do professor João Batista Freire, mas a primeira vez que eu ouvi foi numa aula,
e foi numa aula que, inclusive, a gente discutia, foi no bacharelado, já no último ano, sobre como o treinador deveria se preparar para ser treinador, né? Nessa situação do curso de bacharelado, que eu acho que até a professora Larissa hoje investe bastante tempo nessa discussão. Estava conversando esses dias com a professora Yura Sato, do basquete, me apresentou todo o material. Sim. Do encontro Coaches Development do Japão, foi muito interessante. Mas, enfim, professor, vou trazer a frase. A didática transcende o método. Essa frase, professor, virou até lema de camiseta da turma de bacharelado. Não sei se o senhor se lembra, a turma da noite do IASP. Lembro. A gente se apropriou uma camiseta disso aí, olha só. A didática transcende o método. Como é que a gente consegue explicar isso, professor? Boa, Denis. Veja, a didática transcende o método. Esse na verdade, a gente precisa atribuir o devido registro de quem cunhou esse termo. E quem cunhou esse termo foi o professor Hermes Balbino. Isso foi meio que o mote de fechamento da sua tese de doutorado, né, onde ele vai investigar grandes treinadores. E a perspectiva dele era exatamente falar que muitos treinadores não entendem nada de metodologia, mas a sua didática, e aí eu vou falar de didática, e ele vai falar de didática aí, numa perspectiva de ação didática, né, de relação, né, de ação didática, de relação, porque didática é maior do que isso, tá? E eu já volto nela, né? Mas nessa questão de relação de ensino-aprendizagem, né, essa ação didática, onde essa ação didática supera o método, supera, muitas vezes, o seu método tradicional, o seu método tecnicista. Então, ilustrando isso, é igual aquele treinador onde o treino dele não tem nada a ver, né? Ele desse treinador que se deriva a frase de que treino é treino, jogo é jogo. Então, o treino durante a semana é simplesmente para inglês ver. Porém, no vestiário, ele faz uma preleção que faz o jogador chorar. E o jogador joga o jogo pro treinador. Por quê? Porque o treinador é o paizão, porque o treinador me entende, porque o treinador é legal, porque... Então, essa é a didática, né? É a forma dele se relacionar. Quando a gente estuda didática, e aí teorias didáticas, você entende que didática é a grande disciplina da pedagogia. Didática, ela, na verdade, significa a área do conhecimento dentro da pedagogia. Então, seria talvez uma sub-área do conhecimento, pensando a pedagogia enquanto área do conhecimento. A didática seria uma sub-área do conhecimento que se preocupa com todo o processo de ensino-aprendizagem, que estuda a teoria e a prática do processo de ensino-aprendizagem. Então, quando a didática estuda o processo de ensino-aprendizagem, ela vai se preocupar com a epistemologia, né? Qual é a tua epistemologia, ou quais são as epistemologias que existem, no sentido de teorias que influenciam esse processo de ensino-aprendizagem. E essas teorias vêm do campo da história, da filosofia, da sociologia e da psicologia, que são as bases fundamentais da pedagogia, né? E essa epistemologia deve dar aí, ou se conectar a objetivo, a seleção de conteúdos, a organização da aula, a desenvolvimento dessa aula, ao planejamento e organização de todo esse processo, como você bem disse, daquele vídeo que você viu, né, eu explicando a pedagogia do esporte.
e da avaliação, que culmina no que a gente chama aí de teoria do currículo. Então, não, essa didática transcende o método não está falando dessa didática que eu estou explicando agora, enquanto sub-área do conhecimento, mas a didática enquanto aquela relação professor-aluno, e não relação ensino-aprendizagem. Né? Talvez se resuma a isso. E aí é aquela velha discussão. Eu utilizo essa expressão muitas vezes na aula, você deve ter escutado. Né? Sabe aquele professor que sabe muito? Né? O aluno fala, puta, aquele cara sabe muito, mas ele não sabe passar. Né? Isso é o popular. Então isso se chama ação didática. Né? Então é essa ação didática que essa frase do Hermes quer dizer. E não didática enquanto sub-área do conhecimento, no qual a didática, então, a didática enquanto sub-área do conhecimento, ela é maior do que a metodologia, né? Porque a metodologia é um dos campos de estudo da didática. Né? Mas a ação didática é um reflexo, é um como desenvolver metodologia. Só para que não confundir essas coisas. Né? Mas é uma bela de uma frase, né? A didática transcende o método. Né? Isso justifica muitos treinadores, né? Muitos treinadores do Brasil, por exemplo. E é uma bela reflexão. É uma bela reflexão. Com certeza. Então, professor, para fazer só um adendo rapidamente ali, se a gente vai para uma... o Hermes deu aula para você, Denis? O Hermes foi professor lá no IASP. Pois é, foi professor de IASP. Eu conheci o Hermes depois, né, da graduação. E não tive a oportunidade de ter aula com ele. Mas já a ideia de trabalhar com múltiplas inteligências, né, já era uma quebra de paradigma, né, para a época, né, professor? Sim, já falava num outro momento mesmo. Então, professor, pegando esse gancho de novo da frase, né, a didática transcende o método, a didática como sub-área. O que acontece? Tem aparecido para a gente, e para você não deve ser novidade alguma isso, né? Que são os estudos, lá, os apontamentos do Jean Coté. Não sei se dá para chamar de abordagem ou metodologia, porque ele não traz modelo de ensino, né? Pelo menos até onde eu tenho visto, o Jean Coté não faz isso. Ele discute realmente a relação direta, né? De comunicação, né? E mediação da ação do professor. Você falou um ponto que é interessante. Talvez não dê para falar que o Jean Coté tem um modelo de ensino, mas ele tem uma abordagem de processo. Dá para se pensar um modelo de ensino a partir das abordagens construídas pelo Jean Coté, à medida em que ele constrói inúmeras pesquisas que trazem evidência que te ajuda a construir o modelo de ensino. Né? Então, talvez a abordagem não seja um equívoco você dizer. Perfeito, perfeito. E eu acho que quase que de modo geral, o que o Jean Coté vai trazendo nas teorias, essa ideia de, eu nem gosto muito do termo, mas coach transformacional, né? Que ele aborda, que é o sujeito, é o treinador que vai realmente se preocupar. Aí sim, a ideia é que eu me interesso bastante. Vai se preocupar também com o bem-estar e o entorno que esse aluno manifesta sua prática corporal, né? E supostamente esse treinador ele tem uma qualidade pedagógica em se promover conteúdos, como também tem mais longevidade, né, na prática esportiva, no que diz sentido a ser mais lembrado pelo jogador, né, e a ter mais êxitos, né, socioemocionais, educacionais ao longo do processo. A gente pode falar que o treinador que é mais diretivo, o treinador que é mais impositivo, né, o treinador que realmente tem uma abordagem um pouco mais na linha tradicional, é um treinador que ele não poderia de maneira alguma se manifestar dessa maneira,
ou para tudo tem momento, cada situação é uma situação, Cides? Não sei se foi uma boa pergunta, na verdade. Entendi, Denis. Pense o seguinte, vamos de novo naquela lógica do equilíbrio. Mas o equilíbrio é pautado em princípios, né? Geralmente, um treinador autoritário tem princípios que não são humanizantes, tem princípios animalizantes, tem princípios que não emancipam, tem princípios que, na verdade, simplesmente docificam, deixam as crianças dóceis para a dominação. É como se fosse aquele ditador que vai simplesmente fazer com que as crianças andem por uma esteira para cair, para serem moídas como dentro de uma máquina de moer carne, igual o Pink Floyd questiona brilhantemente naquela música The Wall, né, que tem um videoclipe fabuloso. Né? Então, não é que tem que ser um pouco isso, um pouco aquilo. Em hipótese alguma, você tem que ser nunca autoritário. Você nunca pode ser alguém que veste-se de professor e comungue com esses princípios um tanto quanto arcaicos, ultrapassados e que não nos leva a nada. Principalmente leva, talvez, a questões como essa que nós estamos vivendo agora, né? Absurdamente surreal. Vamos resumir o que nós estamos vivendo agora, é surreal, né? Não tem outra palavra que explique isso, né? O cenário atual do Brasil é surreal. Mas, onde eu quero chegar? A questão do professor que gera transformação não é também um professor que carrega o aluno no colo. Não é um professor que fica fazendo carinho no aluno a toda hora. Mas não é um professor que vai bater. Mas é um professor que vai conseguir, aos poucos, ajudar o seu aluno a entender os seus problemas, a entender a sua dificuldade de entendimento, a entender que ele precisa se empenhar, que para ele se empenhar, o professor tem que ser chato em alguns momentos. O professor tem que cobrar. Só que há uma diferença em você cobrar com respeito do que você cobrar com autoridade. Né? Há uma diferença em você, enquanto professor, precisa conseguir trabalhar o emocional do teu jogador, do teu aluno. Sim, faz parte do processo. Agora, existem meios e meios. Né? Você não precisa motivar o teu grupo como o presidente mostrou que ele motiva o grupo de ministros naquela reunião que nós assistimos, né? Naquela vergonha de reunião. Né? Aquilo é uma forma de desestabilizar emocionalmente as pessoas, né? Usando o Lucas Leonardo, acho que me mostrou a quantidade o número, a quantidade de palavras de baixo calão que ele utiliza para motivar. Né? Porque o que ele estava querendo? Ele estava querendo exatamente mexer no emocional de cada um dos ministros. Mas eu preciso fazer desse jeito, preciso desumanizar para tocar no lado emocional. Existem outros meios para que a pessoa se conecte e tenha a possibilidade de gerar uma certa desestabilidade emocional, entendendo que a gente só evolui no momento em que você vive essas desestabilidades para voltar à estabilidade. Não é assim que a gente desenvolve a condição física, já que você estudou e é um pós-graduado em exercício físico, né? Você estressa para conseguir depois chegar a um novo patamar. Para a gente aprender o processo de equilibração do Piaget, é exatamente explicado desse modo, né? Você precisa se desestabilizar para voltar a estabilizar. A questão emocional também, só que ela é muito delicada. E por isso que o professor tem que ser muito sensível, por isso que o professor tem que ser muito cuidadoso, por isso que a lógica transformacional é exatamente uma lógica que tem que levar em consideração esse yin e esse yang. Ele tem que conseguir ser sensível o suficiente para não virar
um treinador que pensa que está transformando alguém e, na verdade, está fazendo o que o Byung-Chul Han está dizendo. Está formando uma pessoa que é extremamente pouco resiliente. E a primeira porrada que ele leva na vida, ele se desestabiliza, porque ele saiu daquele ambiente protegido. Então, nós temos que aí tomar esse cuidado. Mas veja, eu não posso ser mal interpretado, porque as pessoas precisam entender qual é o marco teórico do que eu estou falando. Senão, simplesmente sai, por exemplo, escrito que tem que falar, em vez de falar 10 palavrões, tem que falar 5 palavrões e 5 elogios. Aí você entra no equilíbrio. Não é nada disso. Né? Não temos que usar, em momento algum, desequilíbrios emocionais e que desrespeitem a humanidade. Né? Mas eu tenho que conseguir ajudar o meu aluno, porque o jogo é emocional. E eu posso fazer isso como? Criando desafios no jogo que te desestabilizem. Né? Por exemplo, tirando você que está tão acostumado a jogar só com a sua panela, você tira eu tiro você dos seus amigos, da sua panela, e ponho você para jogar contra os outros que você não se relaciona. Eu te desestabilizei emocionalmente. Não te desrespeitei. Só que eu simplesmente não vou te jogar lá e te deixar sem amparo, sem ajuda. Né? Então veja como você consegue, por meio de uma simples ação pedagógica, conseguir desestabilizar emocionalmente as pessoas. E não achar que eu tenho que viver a vida inteira com a minha panelinha. E perder a oportunidade de conhecer pessoas que talvez serão mais interessantes do que os amigos que eu tenho na minha panela. Veja, caímos num exemplo. Né? Até para concretizar essa discussão toda. Né? Ótimo, professor, ótimo. Bom, professor, eu abusei aí bastante, estamos com quase 50 minutos aí da nossa segunda parte da live. Eu vou preparar o encerramento e, bom, o que eu posso dizer novamente, né, é que essa live inteira aí, essas quase 2 horas de live são um presente incomensurável aí para os treinadores de tênis, para os professores de tênis, né? Seja a escola, a academia, o clube, eu tenho certeza que se realmente a gente vier buscar os preceitos pedagógicos, a gente vai encontrar muita coisa boa, né? E sem contar que a gente tem o material do professor Alcides e do grupo do LEP, né, que está o tempo todo, né, produzindo conteúdo de qualidade. Eu sou um ávido consumidor aí do LEPcast, né, e posso afirmar aí que a gente não fica nem um pouco aquém da qualidade de material. Bom, professor, novamente, eu anotei muito mais coisas, acho que do que eu deveria ter aqui, e teria muito mais questões relevantes aí para a gente poder brincar, né, nessa nossa conversa. Realmente, eu acho que, assim, falando bem sinceramente, não são muitos professores que se prontificariam a fazer essa conversa, né? Com certeza não seriam, né? Professores universitários já com uma carga, né, de títulos e produções, né, que realmente se prontificariam da maneira que aconteceu. Eu mandei uma mensagem para o professor Alcides, a resposta veio 10 minutos depois, né, no maior bom tom possível. Eu não vejo o professor Alcides faz 10 anos, minha gente, pelo menos, né? E assim, é uma coisa sensacional saber que a gente pode ter professores, seres humanos tão engajados, tão envolvidos aí com a vida das pessoas, de modo geral, não só na produção acadêmica, literária, como é o caso do professor Alcides, que se demonstra extremamente ávido, né, a contribuir com os ex-alunos e com as pessoas que venham a realmente a buscá-lo, né? Eu sempre enxerguei que a mensagem ali que o professor Alcides proferia, e através dele vários outros profissionais, né,
com certeza a gente pode citar muitos aí. Eu fico vendo as lives do Carlos Tiengo, do professor Lucas Leonardi, da Débora Fabiani, né? E eu fico impressionado, né? Porque são frutos de um mesmo, do Hiller Reverdito, né? Para não deixar escapar aqui, mas um grande professor do IASP também. É impressionado, porque a gente vê uma qualidade, que eu lembro até, professor, a gente se referia na época da redemocratização, né? Quando os professores que foram exilados voltaram para o Brasil. E aí a gente tinha praticamente duas castas de professores, né? Professores que foram, como Paulo Freire, por exemplo, né? Buscaram conhecimentos nas mais altas rodas, as mais altas searas acadêmicas do mundo, e trouxeram conceitos muito diferentes do que estava sendo proferido aqui no período do regime militar, né? E aí a gente vê toda uma distinção teórica que se tornou até muito difícil de romper. Para dizer a verdade, eu acho que até nos dias atuais, né? A educação física convive com essa herança também, né? Eugênica, militar, sanitarista, em vários momentos. E é o tempo todo uma luta, uma briga para poder também, o esportivista, né, professor? Para brigar contra essas tendências. E realmente só fica aqui o meu agradecimento novamente para o professor Alcides. É formidável saber que a gente pode ter esse apoio, né, de alguém tão grande, né, na última década aí na educação física brasileira. É só ver o quanto o professor Alcides é citado, né, aí ver o impacto das publicações, os livros que ele escreveu, e tanto na área da educação física escolar, como da pedagogia de esporte, como do futebol, né, a gente vê realmente uma qualidade ali absurda. E foi o que eu disse, sobretudo por conta dessa acessibilidade ao professor. É alguém que não está na torre de marfim da universidade, né? Ele sai realmente para poder trazer à luz aí os marcos teóricos, os conhecimentos que são tão importantes para a gente poder fazer uso na prática. Professor, agora as suas palavras. Eu já falei muito. Denis, eu que tenho que agradecer, cara, porque eu sou um pedagogo, e como pedagogo eu não posso ficar dentro da universidade apenas, né? Eu não posso ficar dentro do LEP apenas, né? Eu preciso interagir com todo mundo, eu preciso ampliar a quantidade de pessoas que possam aproveitar isso que a própria sociedade tem aí me colocado como alguém que precisa, que o seu trabalho é exatamente produzir conhecimento para a sociedade. Então, eu seria um hipócrita se eu simplesmente falasse não para as pessoas. Eu seria alguém que não corrobora com aquilo que escreve, né? Escreve uma coisa, fala uma coisa e não tem atitudes que vão ao encontro daquilo que escreve, né? E isso é muito gostoso, eu gosto muito dessas relações, porque, veja, ao mesmo tempo em que eu falo, eu estou aprendendo muita coisa, né? Eu preciso dessas falas, e viver esses momentos de live tem sido muito interessantes, porque eu tenho um problema de falar muito, né? E às vezes eu falo e não escuto, né? E as lives têm sido exatamente o momento para escutar, né? Para escutar perguntas, para escutar dúvidas, né? Mesmo às vezes eu respondendo demais e deixando você fazer pergunta de menos, mas é uma forma de interação gostosa. Eu tenho gostado muito dessas interações, né? E tenho participado de muitas. E é bom, porque daí os meus alunos estão juntos, eu posso rever alunos, eu posso encontrar pessoas. Isso é muito gratificante, né? Isso é muito, muito bom. Eu que agradeço demais essa oportunidade, Denis. Obrigado mesmo. Bom, pessoal, então tá aí. Queria agradecer a presença de todo mundo, né? Tem um monte de gente aí. Eu não consigo administrar a passagem aí, mas vi que tem os meus orientandos, acho que eu vi a Débora, o Lucas, né? Tem mais um monte de gente aí que eu muitas vezes não identifico pelo nome aqui, né? Mas são pessoas importantes
né, o Eric, o Caio, olha lá, tô recordando das pessoas, Edu, e isso é muito bom. Graças a você a gente tem essa oportunidade. Obrigado, viu, Denis? Bom, gente, então é isso. Um show aí, um presentão de sexta-feira do professor Alcides. Vai estar salva essa live no Instagram TV. Né? Vou, de alguma maneira, minimizar essa questão da imagem do professor. Vou tentar editar com uma foto bacana dele para a gente postar no YouTube. Tá? E realmente aí a gente conta com vocês para espalhar a mensagem. Né? Quanto mais gente receber essa live, mais gente aprendendo e tendo contato aí com os marcos, né, com os pressupostos que a gente aponta na pedagogia do esporte, na contemporaneidade. Professor, 27 segundos para cair, um grande abraço, espero que a gente se encontre mais vezes em Paulínia ou em Limeira, e realmente foi um grande prazer. Valeu! Sextou, Denis, vamos tomar vinho agora. Vamos lá.